Você já sentiu que o universo está tentando te dizer algo? Que os números ao seu redor não são coincidência, mas mensagens cifradas do destino? Que cada vez que você olha para o relógio e vê a mesma sequência, algo maior está se movendo nos bastidores da sua vida? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga a realidade. Existe um fenômeno acontecendo agora mesmo, silencioso, invisível aos olhos desatentos, mas devastadoramente real para aqueles que têm coragem de enxergar. Os números certos já estão se alinhando para você. Não é metáfora, não é wishful thinking. É um mecanismo cósmico tão antigo quanto as estrelas, operando neste exato momento ao redor da sua existência. Mas há um problema. A maioria das pessoas vai ignorar os sinais, vai continuar dormindo enquanto o alinhamento acontece. E quando finalmente acordarem, já será tarde demais. A janela terá se fechado, as portas terão se trancado, e eles passarão o resto da vida se perguntando por que eu não prestei atenção. Você não quer ser essa pessoa. Então respire fundo, desligue tudo ao seu redor, porque nos próximos minutos você vai descobrir verdades que as pessoas comuns nunca vão conhecer. Você vai entender por que certas datas te marcam, por que certos números te perseguem, por que você está exatamente onde está, lendo estas palavras neste momento preciso. Nada disso é acidente. Vamos começar pelo princípio, pelos primeiros registros. Há mais de 4.000 anos, nas margens do rio Eufrates, os sacerdotes caldeus já sabiam. Eles passavam noites inteiras observando os céus, registrando padrões, decifrando códigos que estavam escritos nas estrelas, e descobriram algo assustador. O universo fala através de números, não palavras, não símbolos, números puros, frequências matemáticas que governam absolutamente tudo. Cada pessoa que nasce recebe uma assinatura numérica, uma sequência única, derivada da data de nascimento, do nome, dos momentos-chave da vida. Essa assinatura é como uma impressão digital cósmica. Ela determina seus ciclos, suas oportunidades, seus desafios e, mais importante, ela revela quando os alinhamentos vão acontecer. Os caldeus chamavam isso de os portais do destino, momentos específicos onde o véu entre o possível e o impossível se torna fino, momentos onde a sorte, o sucesso, o amor, a transformação não são questão de esforço, mas de estar no lugar certo, na hora certa, com a frequência certa. Mas aqui está o segredo que eles guardavam as 7 chaves. Esses portais não se abrem para todo mundo ao mesmo tempo. Eles seguem um calendário individual, seu calendário. E quando o portal se abre para você, os números certos começam a aparecer. Você começa a ver o mesmo número repetidamente, no relógio, nas placas de carro, nos recibos, nas páginas dos livros. Parece loucura, mas é exatamente o oposto. É o universo gritando na sua direção, dizendo: acorda, seu momento está chegando. Agora pense comigo. Quantas vezes nos últimos dias você viu sequências numéricas repetidas? Quantas vezes olhou para o celular e o relógio marcava 11 e 11, 22 e 22, 03 e 03? Quantas vezes encontrou o mesmo número em lugares diferentes, em contextos que nada tinham a ver um com o outro? Se você respondeu muitas vezes, preste muita atenção, porque não é paranoia, é um aviso. Os antigos egípcios levaram esse conhecimento ainda mais longe. Eles construíram as pirâmides usando proporções matemáticas tão precisas que até hoje os cientistas não conseguem explicar completamente. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, tem medidas que correspondem exatamente à velocidade da luz. Como eles sabiam? Como é possível que uma civilização sem tecnologia moderna tenha acesso a esse tipo de informação? A resposta é simples. Eles sabiam ler os números. Eles entendiam que a matemática não é uma invenção humana, mas a linguagem nativa do universo. E quem domina essa linguagem, domina a realidade. Pitágoras, o pai da matemática ocidental, dizia que tudo é número, que cada nota musical, cada forma geométrica, cada emoção humana pode ser reduzida a uma frequência numérica. Ele fundou uma escola secreta onde ensinava que compreender os números era compreender os deuses, e que aqueles que dominassem essa arte poderiam moldar seus destinos. Mas ele também fez uma advertência sombria. Ele disse: os números têm poder, e poder nas mãos erradas é destruição. Por isso, o conhecimento foi ocultado, guardado, transmitido apenas para os escolhidos. Então por que você está sabendo disso agora? Porque você foi escolhido. Não por um guru, não por uma organização secreta,
mas pela própria teia do destino. Você foi guiado até aqui. Os números certos já começaram a se alinhar na sua vida. E a única pergunta que importa é: você vai reconhecer os sinais ou vai deixar passar? Vamos aos fatos concretos. Existem números que funcionam como chaves mestras. O número 7, por exemplo, 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, 7 chakras, é o número da perfeição espiritual, da conclusão de ciclos. Quando o 7 começa a aparecer repetidamente na sua vida, significa que um ciclo se encerra, algo está prestes a se completar. O número 11 é ainda mais poderoso. É considerado um número mestre na numerologia. Representa intuição, iluminação, conexão com o divino. Quando você vê 11 e 11, não é sorte, é um portal se abrindo, um momento onde suas intenções ganham força multiplicada. É por isso que tantas pessoas param tudo quando veem esse horário. Elas sentem que algo está acontecendo, mesmo sem entender completamente. E o 22? Esse é o número da manifestação, da construção, de transformar sonhos em realidade concreta. Se você está vendo 22 e 22 com frequência, o universo está te dizendo: está na hora de construir, está na hora de agir. Mas aqui vem a parte que poucos sabem. Esses números não funcionam sozinhos. Eles trabalham em sequência, em combinações. E cada pessoa tem uma combinação única, derivada da sua data de nascimento e do seu nome. Vou te dar um exemplo prático. Imagine alguém que nasceu no dia 15 de março de 1987. Vamos somar esses números. 1 mais 5, mais 3, mais 1, mais 9, mais 8, mais 7, igual a 34. Agora reduzimos. 3 mais 4, igual a 7. Essa pessoa tem como número de vida o 7. Isso significa que seus maiores alinhamentos vão acontecer em anos, meses ou dias que também somam 7. E quando isso acontece, as portas se abrem. Mas não para. O nome também conta. Cada letra tem um valor numérico. A é igual a 1, B é igual a 2, C é igual a 3 e assim por diante. Quando você soma as letras do seu nome completo e reduz a um único dígito, você descobre seu número de expressão. E quando seu número de vida e seu número de expressão entram em ressonância com as datas ao seu redor, o impossível se torna possível. Você quer saber o seu? Pegue papel e caneta, faça as contas, descubra seus números. Porque quando você conhece sua assinatura numérica, você para de andar no escuro. Você começa a entender por que certas coisas funcionam e outras não. Por que você se conecta com certas pessoas e repele outras. Por que alguns anos são mágicos e outros são desastrosos? Tudo tem uma razão matemática. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo neste momento, no planeta, com você, com todos nós. Estamos vivendo em um período único na história da humanidade. Os números astrológicos, os ciclos lunares, os alinhamentos planetários estão criando uma janela de oportunidade que não se via há séculos. Os antigos maias previram isso. Eles não previram o fim do mundo em 2012, como muitos pensaram. Eles previram o fim de um ciclo e o início de outro. E adivinha? Estamos no meio dessa transição agora. Esse é o momento onde tudo que estava oculto começa a vir à tona. Segredos são revelados, verdades emergem, e as pessoas que estão alinhadas com seus números, com suas frequências, vão surfar essa onda de transformação, enquanto as outras vão ser engolidas pela confusão. Você já percebeu como tudo está se acelerando? Como os dias parecem passar mais rápido? Como as mudanças acontecem em velocidade vertiginosa? Não é impressão, é real, é o efeito do alinhamento cósmico. E quando o universo acelera, ele te força a escolher. Ou você entra no ritmo, ou você fica para trás. Os números certos já estão se alinhando para você. Mas você precisa estar consciente, precisa estar acordado, porque os sinais são sutis no começo. Uma coincidência aqui, um déjà vu ali, uma sensação estranha de que você já viveu aquele momento antes. E então, se você prestar atenção, os sinais ficam mais fortes. Você conhece a pessoa certa no momento certo. A oportunidade que você esperava aparece do nada. O problema que parecia impossível de resolver se desfaz sozinho. Isso não é milagre, é mecânica cósmica. Mas tem um lado sombrio também, e você precisa saber disso. Quando os números se alinham, o universo te testa.
Ele coloca obstáculos no caminho não para te destruir, mas para te fortalecer, para ter certeza de que você está pronto para receber o que está vindo. E muitas pessoas desistem exatamente nessa hora. Elas veem o obstáculo e pensam: o universo não quer que eu siga em frente, e viram as costas. Erro fatal. O obstáculo é parte do alinhamento, é a prova de fogo. Se você passar, tudo que está do outro lado é seu. Se você desistir, a porta se fecha, e pode levar anos, até décadas, para se abrir novamente. Então, quando os desafios aparecerem, quando parecer que tudo está conspirando contra você, não desista. Olhe ao redor, procure os números, eles vão estar lá, te mostrando que você está no caminho certo, que o teste é temporário, que a recompensa está logo ali. Vou te contar uma história real, uma história que vai fazer tudo isso ficar cristalino. Havia um homem, vamos chamá-lo de André. André sempre teve uma obsessão estranha com o número 23. Desde criança, ele via esse número em todo lugar. Nasceu no dia 23, seu endereço tinha 23, seu primeiro emprego foi no andar 23 de um prédio. Ele achava engraçado, mas nunca deu muita importância. Até que um dia, aos 32 anos, André estava em um momento crítico da vida. Casamento ruindo, dívidas acumulando, carreira estagnada. Ele estava prestes a desistir de tudo, e então começou a acontecer algo estranho. Ele acordava toda noite exatamente às 2h23 da manhã, sem alarme, sem motivo aparente. Isso aconteceu por semanas, e a cada vez que acordava, ele via o relógio marcando 2h23. No começo ele ignorou, depois ficou irritado, mas eventualmente ficou curioso. Ele começou a pesquisar e descobriu que 2h23 era um horário espiritualmente significativo, um momento onde o véu entre os mundos é fino, um momento de mensagens. André decidiu prestar atenção, começou a meditar nesse horário, a pedir respostas, a procurar sinais durante o dia. E os sinais vieram. Ele recebeu uma oferta de emprego de um lugar que ele nunca imaginou. O salário, exatamente 23% maior que o atual. A vaga, no departamento 23. A data de início, dia 23 do mês seguinte. Coincidência? André poderia ter pensado isso, mas ele já estava acordado. Ele aceitou a vaga, e foi só o começo. Nos meses seguintes, cada decisão que ele tomou alinhada com o número 23 deu certo. Cada vez que ele ignorou os sinais, as coisas desandavam. Ele aprendeu a confiar, aprendeu a ler o código. 3 anos depois, André era um homem completamente diferente. Casamento reconstruído, finanças estáveis, carreira florescendo. E tudo porque ele parou de lutar contra os números e começou a dançar com eles. Essa história te parece familiar? Talvez você tenha seu próprio número, sua própria sequência, e talvez você tenha ignorado os sinais por tanto tempo que já nem percebe mais. Mas eles estão lá, esperando você acordar. Agora, vamos mais fundo, porque existe uma camada ainda mais profunda nessa história toda. Os números não apenas te guiam, eles também te protegem. Existe um conceito antigo chamado números guardiões. São sequências numéricas que funcionam como escudos energéticos. Quando você está em sintonia com seus números, quando você reconhece e honra os sinais, você cria uma proteção ao seu redor. Coisas ruins simplesmente não conseguem te alcançar. Você desvia de acidentes por segundos. Você evita pessoas tóxicas sem saber por quê. Você está sempre no lugar certo, na hora certa. Mas quando você está desalinhado, quando você ignora os números, a proteção cai. E aí você se torna vulnerável, atrai problemas, encontra as pessoas erradas, toma as decisões erradas. Você já teve aqueles dias onde tudo dá errado, onde parece que o universo inteiro está contra você? Aposto que se você olhar para trás, vai ver que nos dias anteriores você ignorou algum sinal importante, algum número tentando te avisar. O universo sempre avisa, sempre. Mas ele não vai gritar, ele vai sussurrar. E se você não estiver ouvindo, você vai perder a mensagem. Então, como você aprende a ouvir? Primeiro, você para. Você desacelera. Vivemos em um mundo que glorifica a velocidade, a pressa, o multitasking. Mas a verdade é que os sinais do universo só aparecem no silêncio, na pausa, no momento de respiração entre uma tarefa e outra. Comece a prestar atenção.
Quando você vira um número repetido, anote. Quando sentir uma intuição forte, não descarte. Quando tiver um sonho vívido com números, registre. Depois, você procura padrões. O universo nunca manda uma mensagem uma vez só. Ele repete, ele insiste. Se você está vendo o mesmo número 3, 4, 5 vezes em contextos diferentes, não é coincidência, é comunicação. E finalmente, você age, porque o maior erro que as pessoas cometem é achar que entender os sinais é suficiente. Não é. Você precisa agir de acordo com a mensagem. Se o universo está te dizendo para mudar de direção, mude. Se está te dizendo para esperar, espere. Se está te dizendo para pular, pule. A confiança é tudo. Mas tem um último segredo, o mais poderoso de todos. Você não é apenas um receptor de sinais, você também é um transmissor. Seus pensamentos, suas emoções, suas intenções, tudo isso gera frequências numéricas, e essas frequências moldam a realidade ao seu redor. É por isso que a lei da atração funciona para algumas pessoas e não para outras. Não é sobre repetir afirmações, é sobre estar na frequência certa. Quando você está vibrando na frequência dos seus números guardiões, você se torna um ímã para as coisas que você deseja. Oportunidades aparecem, pessoas certas entram na sua vida, soluções surgem do nada. Mas quando você está vibrando em frequências de medo, dúvida, raiva, você atrai exatamente isso. Mais medo, mais dúvida, mais raiva. Os números não mentem, eles são espelhos perfeitos da sua vibração interna. Então, se você quer que os números certos se alinhem para você, comece de dentro para fora. Trabalhe sua energia, limpe suas emoções, eleve seus pensamentos e observe os números mudarem ao seu redor. Estamos chegando ao clímax dessa revelação e eu preciso te contar algo que vai mudar tudo. Existe uma profecia numérica que foi escrita há milênios e está se cumprindo agora. Os antigos textos herméticos falam de um período chamado a Grande Conjunção, um momento onde os números da humanidade inteira entram em ressonância, onde o véu se rompe completamente, onde cada pessoa tem acesso direto à linguagem do universo. Esse período dura 7 anos e começou em 2020. Pense comigo, o que aconteceu em 2020? O mundo parou, literalmente. Uma pandemia global forçou bilhões de pessoas a pararem, a ficarem em casa, a olharem para dentro. Foi traumático, foi doloroso, mas foi necessário. Por quê? Porque era o início do despertar. Desde então, as coisas têm se acelerado. Tecnologia avançando em velocidade recorde, crises ecológicas, políticas, sociais, tudo vindo à tona ao mesmo tempo. Parece caos, mas é ordem, é o universo forçando a humanidade a evoluir. E nesse processo, cada pessoa está sendo chamada a acordar, a encontrar seus números, a alinhar-se com o seu propósito. Os números certos já estão se alinhando para você, mas você tem um prazo. A janela da Grande Conjunção fecha em 2027. Depois disso, as coisas vão se estabilizar em uma nova ordem, e aqueles que não aproveitaram o alinhamento vão ficar presos na antiga, vão passar as próximas décadas lutando contra a maré, enquanto os que alinharam vão fluir com ela. Isso não é ameaça, é informação, é um aviso vindo dos que vieram antes de nós. Você tem 3 anos, 3 anos para descobrir seus números, 3 anos para alinhar sua vida, 3 anos para se preparar para o próximo ciclo. E tudo começa agora, neste momento, com você decidindo prestar atenção. Olha ao seu redor, qual número você está vendo? Qual sequência tem aparecido? Qual data te chama a atenção sem você saber por quê? Esse é o seu ponto de partida. E enquanto você começa essa jornada, lembre-se, você não está sozinho. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão acordando para essa mesma verdade, estão reconhecendo os sinais, estão alinhando suas vidas. Uma rede invisível está se formando, uma rede de almas conscientes, vibrando nas frequências corretas, criando uma nova realidade. E você é parte disso. Mas tem uma última coisa que você precisa saber, um aviso final. Conforme você desperta, conforme você começa a ver os números e agir de acordo, você vai encontrar resistência, não do universo, mas das pessoas ao seu redor. Família, amigos, colegas, eles vão dizer que você está louco, que está vendo coisas, que está sendo irracional. Ignore. Eles estão dormindo, e quem está dormindo tem medo de quem está acordado.
porque os acordados lembram os adormecidos do que eles estão perdendo. Não é seu trabalho acordá-los, é seu trabalho seguir seu caminho. E quando você estiver vibrando alto o suficiente, quando sua vida estiver alinhada e próspera, eles vão acordar sozinhos, inspirados pelo seu exemplo. Seja a prova viva, não o pregador. E proteja sua energia, porque nem todo mundo merece saber o que você está fazendo. Nem todo mundo precisa entender suas escolhas. Mantenha seus números, seus rituais, suas práticas em silêncio sagrado. Deixe os resultados falarem por você. Os números certos já estão se alinhando para você. Essa frase não é promessa vazia, é uma declaração de realidade. Neste exato momento, enquanto você absorve essas palavras, sincronicidades estão sendo orquestradas, encontros estão sendo arranjados, oportunidades estão sendo preparadas, tudo nos bastidores da realidade, invisível aos olhos físicos, mas absolutamente real. Sua única responsabilidade é estar pronto, estar consciente, estar alinhado, e quando a porta se abrir, atravessar sem hesitar. Porque aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. O universo não espera. Ele oferece a oportunidade, mas se você demorar, ele passa para o próximo. Não por crueldade, mas por eficiência. A energia precisa fluir, e ela vai fluir através de quem estiver pronto para recebê-la. Você quer ser esse alguém? Então acorde, abra os olhos, preste atenção. Os números estão falando com você agora. Sempre estiveram, você apenas não estava ouvindo. Mas agora você está, e tudo muda a partir daqui. Olhe para a sua vida, olhe para os padrões, olhe para as repetições. Eles estão te mostrando o caminho. Eles são as migalhas de pão que levam até seu destino. Siga-as, confie nelas. E prepare-se para testemunhar milagres se tornarem rotina. Porque quando você está alinhado com os números certos, com as frequências certas, o impossível deixa de existir. Tudo se torna questão de tempo, e timing é tudo. Os caldeus sabiam, os egípcios sabiam, Pitágoras sabia, os maias sabiam, e agora você sabe. A questão é, o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai guardá-lo em uma gaveta mental, junto com todas as outras verdades que você conhece, mas não pratica? Ou vai aplicá-lo? Vai viver de acordo com ele? Vai deixá-lo transformar sua realidade? Porque informação sem aplicação é apenas entretenimento, e você não chegou até aqui para ser entretido. Você chegou aqui porque algo dentro de você reconheceu a verdade, porque sua alma sabe que está na hora de despertar. Então, desperte. Os números certos já estão se alinhando para você. E essa não é uma mensagem, é uma profecia. Uma profecia que vai se cumprir na medida exata da sua fé, da sua consciência, da sua ação. O universo já fez a parte dele. Ele já organizou as peças, já preparou o tabuleiro, já enviou os sinais. Agora é com você. Atravesse a porta, ou fique para sempre se perguntando o que tinha do outro lado. A escolha sempre foi sua. Sempre será. E o relógio está correndo. Tic-tac, tic-tac. Você ouve? É o som da sua vida se desdobrando. É o som do destino batendo na porta. É o som dos números se alinhando em harmonia perfeita, criando a sinfonia da sua transformação. Tudo o que você sempre quis está do outro lado dessa consciência. Tudo o que você sempre foi capaz de ser está esperando você reconhecer os sinais e agir. Não amanhã, não na semana que vem, não quando se sentir pronto. Agora, porque o momento é agora. Sempre foi, sempre será. O passado é memória, o futuro é imaginação, mas o agora é onde os números se alinham, é onde a mágica acontece, é onde você tem poder. Use-o. Olhe ao seu redor. Qual número você vê? Anote, pesquise, entenda, e então haja de acordo com a mensagem. Construa o hábito, transforme a consciência numérica em segunda natureza, até que você não precise mais procurar os sinais, até que você simplesmente saiba. Essa é a maestria, e ela está disponível para você, para qualquer um disposto a aprender a linguagem do universo. Os números certos já estão se alinhando para você. Acredite nisso, viva isso, torne-se isso,
e testemunhe sua vida se transformar de formas que você nunca imaginou possível. Essa é a verdade antiga, a verdade eterna, a verdade que foi ocultada, mas nunca perdida. E agora ela é sua. Use com sabedoria, use com coragem, use com gratidão. E quando você atravessar para o outro lado, quando sua vida estiver alinhada e próspera, não se esqueça de estender a mão para aqueles que ainda estão procurando. Porque todos nós somos parte dessa rede. Todos nós somos notas na mesma sinfonia cósmica. E quanto mais de nós despertar, mais forte a frequência se torna. Até que um dia, toda a humanidade vibre em harmonia. Esse é o destino, esse é o plano, e você é uma peça fundamental nele. Nunca esqueça disso. Os números certos já estão se alinhando para você. Essa não é uma frase, é um código, um mantra, uma chave. Repita para si mesmo, todos os dias, toda vez que duvidar, toda vez que se sentir perdido. Os números certos já estão se alinhando para você. E eles estão, neste exato momento, em formas que você ainda não pode ver, mas em breve verá, em breve saberá, em breve testemunhará. E quando testemunhar, você vai entender que tudo isso foi real, que cada palavra que você leu aqui foi verdade, que o universo realmente fala através de números e que você sempre foi capaz de ouvir. Você apenas não precisava ser lembrado. Considere-se lembrado. Agora vá, viva, observe, haja e deixe os números te guiarem para casa, para a versão mais elevada de você mesmo, para a vida que sempre foi sua, para o destino que estava escrito nas estrelas, antes mesmo de você nascer. Os números sabem, o universo sabe, e no fundo você sempre soube também. Bem-vindo de volta. Bem-vindo ao alinhamento. Bem-vindo à verdade. Os números certos já estão se alinhando para você, e nada, absolutamente nada, será como antes. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.